Bom, saudações, camaradas. Fiquemos com a tarefa, bem como um grande desafio, de trazer para vocês sobre a escola metódica dita positivista. Dentro dos nossos arquivos, dentro dos textos, das pesquisas que nós fizemos, se destacaram alguns historiadores. E eu fiquei na tarefa com um desafio grande de trazer sobre dois: Fustel de Colângeles e o Pierre de Nora. O Fustel de Colângeles primeiro, ele foi considerado na época, o primeiro dos historiadores franceses a elaborar uma obra científica. Para o Fustel de Colângeles, a história, no ponto de vista dele, era a ciência pura, e dita. Para ele, a ciência não era arte, não vinha da interpretação. Para Fustel de Colângeles, a história vinha de um documento, de um registro. Por isso é tido como positivista. Uma das suas obras, e a que se destacou mais, foi A Cidade Antiga. Não há como falar de Fustel de Colângeles e não falar da Cidade Antiga. Lá ele traz esse livro, um grande livro, que é uma grande sistematização de 5 outros livros, né? Que são 5 tópicos grandes: as crenças antigas, a família, as cidades, as revoluções e, por último, o desaparecimento do regime municipal. Nesse primeiro, sobre as crenças antigas, ele traz lá nas sociedades da Grécia e da Roma antiga os modos de viver, os modos de ver, de entender a vida, onde o homem ainda se via acerca da naturalidade. No ponto de vista deles ainda, lá na sociedade, a alma nascia com o homem e morria com o homem. Portanto, eles passaram a cultuar, ou eles passaram a adorar o morto, já que a alma nascia e vivia com ele. Daí surgem os ritos fúnebres. Anos mais tarde também teve o fogo sagrado, era um ritual onde as famílias tinham na sua casa um fogo e adoravam. Tinha um certo respeito familiar ali, onde o pai, o chefe da casa, ele orientava, ele tinha o dom da palavra, e isso era passado de pai para filho. E isso foi consequentemente, isso veio a ser a religiosidade doméstica. É esse ponto que ele vem trazendo. No segundo livro, ele traz sobre a família, e já essa questão da religiosidade, também do casamento como um exemplo de manter a propriedade privada. No terceiro livro ele traz sobre as cidades, que é o agrupamento de pessoas, o agrupamento de famílias, e aí ele também traz questões sociais, políticas. Ele traz sobre o culto aos fundadores das cidades, que já muda bastante as coisas. E no seu quarto livro, sobre as revoluções, sobre as mudanças políticas, as mudanças religiosas que aconteceram na época. E por último, o desaparecimento do município e também o desaparecimento dessas religiões domésticas com a ascendência do cristianismo. Pierre de Nora, um historiador também positivista. Falar do Pierre de Nora é falar de memória e de história com as suas diferenciações ou com as suas distinções. A memória, ela está no âmbito natural, orgânico, fisiológico, enquanto que a história não. A memória, ela além disso tudo, ela tem uma relação um elo entre as gerações. Está exemplificado em estátuas, em desenhos, em quadros, aonde ilustram momentos. A memória, ela serve para que o homem lembre, ou para que o homem não esqueça de se lembrar. Essa é a função da memória. E quando você vai a um museu, por exemplo, lá você vai se deparar com várias fontes de memória. O que não é história, porque a história
na sua diferenciação, ela é o discurso da memória, né? Ela interfere, ela age, ela reflete, ela traduz e ela diverge. Então, isso é o que diferencia da memória, que também tem as concordâncias do Pierre de Nora. A partir do século XIX, com tantas guerras mundiais, revoluções, a globalização, vários acontecimentos, como o imperialismo, enfim, a descolonização, isso faz com o Pierre de Nora, com esses acontecimentos, ele tem um pensamento da história científica também como o positivista. E ele traz no sentido de que o passado se desliga do presente. Ele tem o passado como algo concreto, mas algo morto. E desvincula totalmente o sujeito do seu passado, portanto, né, da sua história. Pelo que os positivistas se colocam e pela relação que se tem aí com o final do século XIX, com tantas revoluções, com tantas guerras, enfim, dá-se para entender que esse pensamento positivista pode sim vir de uma linha burguesa, né, já que os burgueses fizeram guerras, fizeram revoluções, fizeram vários eventos e que querem apagar da história, chamando de morte, de um passado morto, para que não seja repetido ou para que não venha a sofrer com os mesmos eventos, as mesmas atitudes feitas por seus adversários ou por seus resistentes, vamos dizer assim. Portanto, esse é o pensamento que se tem dos positivistas pelo o Pierre de Nora.